Efésios 5, eu vou ler alguns versículos, vamos começar no 22. Efésios 5, 22. Diz assim o texto sagrado: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Capítulo 6, o versículo 1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Preocupe-se com a tua família. A tua família não foi criada para a derrota. Não foi. Em hipótese alguma, Deus quer que percamos os nossos queridos. Não quer. Nós precisamos entender que Deus sempre vai nos abençoar. Nós precisamos entender que Deus sempre vai nos socorrer. Então, priorize a tua família mais do que qualquer outra pessoa desse mundo. Se você tem alguém na família que precisa de uma ajuda, ajuda. Seja o socorro da tua casa. Teus filhos podem ter os problemas que tiverem, mas são teus filhos. Teu pai e a tua mãe podem ter lá os seus defeitos, mas é o teu pai e a tua mãe. Então, nós somos a esperança da nossa família. Nós somos o sangue próximo, o pai, o filho ali. Sangue, isso é muito forte. Nós ministramos as palavras durante esses 2 meses e oramos pelas famílias e cremos que Deus nos abençoa. Nós começamos lá no Velho Testamento, abençoando as famílias. Estamos terminando esse texto básico, esse texto de Efésios 5 e 6, especialmente aqui até o versículo 4 de Efésios 6, é um texto básico da família. É o texto que Paulo, escrevendo aquela igreja de Éfeso, ele transmite com muita propriedade e autoridade. Palavras simples, diretas e abençoadoras para a família. Palavras que fazem a diferença no nosso viver, quando nos deixamos conduzir por esses princípios. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia é um livro rico. Quando pensamos nesse livro como um livro que norteia nossas vidas. É interessante, nós temos textos da Bíblia aqui com mais de 3.000 anos, e jamais esses textos ficaram para trás. Quando alguém escreve um livro, depois de poucos anos, aquele livro já não tem tanto valor. Mas a Bíblia não, é impressionante. A Bíblia permanece, e a Bíblia tem um conteúdo diferenciado. Cada vez que você lê a Bíblia, o Senhor fala alguma coisa com você, e de repente no mesmo texto, Deus tem palavras diferentes, palavras que te abençoam. Esse texto aqui precisa ser bem compreendido, e quando nós entendemos bem a palavra do Senhor, nós alcançamos muitas bênçãos da parte do nosso Deus, muitas bênçãos. Nós alcançamos vitória, alcançamos graça.
pastor Júnior e o Maurício também ministraram durante essa campanha, mas eu quero ministrar essa 7ª e última palavra aqui sobre a família. Com base no texto. Diga assim: minha família no altar do Senhor. Levanta a tua mão para o alto e fala assim: Senhor, eu deixo a minha família no teu altar. Teu altar. Quando você faz isso, você está dizendo: Senhor, eu não consigo por mim mesmo conduzir a família como deveria, mas eu acredito que eu deixando a minha família no teu altar, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, a família no altar, a gente deve fazer isso sempre, sempre, sem desanimar. Não desanime da tua casa, não perca o ânimo da tua família, não perca, e Deus vai te ajudar. Então, essa aqui é a 7ª palavra que eu estou ministrando com esse tema, que é o tema geral do nosso evento. Diga assim: com esposa adjutora. O versículo 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Esse texto, literalmente, ele traz uma mensagem um tanto radical. Mas quando nós procuramos entender o texto da palavra, quando nós procuramos entender o contexto desse versículo, nós vamos entender que isso é muito profundo. Quando o Senhor criou Adão, ele viu que não havia ninguém idôneo para ele. Aí ele criou a mulher de Adão, ele tira uma costela de Adão e faz a mulher. E a coloca ali como auxiliadora, como a companheira. E diz assim: agora essa é uma companheira idônea. É interessante isso. Jesus, quando vai falar do casal, ele diz que os dois são uma só carne. Que mistério, né? O casamento. As pessoas se tornam uma. 1 mais 1 nessa matemática aqui é igual a 1. É igual a 1. É impressionante. Seria melhor a gente dizer 1 vezes 1. Em vez da gente somar aqui, a gente precisa multiplicar. Porque quando a pessoa casa, a pessoa recebe um parceiro, uma parceira, um companheiro, uma companheira. Recebe alguém para estar junto. E a mulher tem papel importantíssimo dentro do lar. A mulher, além de dócil, além de dedicada, a mulher tem uma percepção que nem sempre o marido tem. É interessante isso. Os maridos precisam aprender a ouvir as mulheres. Elas são, assim, pessoas muito voltadas para uma realidade que nem sempre nós, maridos, conseguimos aquilatar. Então é importante isso. Aí alguém pega submissão, alguém entende a mulher inferior, e a mulher não é inferior. Voltando lá para o começo, Deus fez da costela do Adão, mas a costela que o próprio Deus concedeu, fez a mulher. Mas Deus coloca a mulher do lado como uma companheira idônea. Aí quando Jesus vai falar que são uma só carne, Jesus está dizendo que são um. Ou seja, não tem ali um maior e um menor. São um. Se são um, não há espaço para alguém imaginar que é superior à sua mulher. Tempos atrás, os maridos, entendendo mal essa realidade, procuraram de todas as maneiras demonstrar dentro da casa que eram superiores quando não são. Não há superior. No meio de uma dificuldade, os dois precisam entrar em contato e fazer o que é preciso. Quando a gente pensa na palavra submissão, se a gente for fazer uma análise dela, assim, um pouco mais profunda, a gente pode pensar na missão, teoricamente, do marido, e a mulher na missão, ou seja, a mulher estaria junto nessa mesma missão. Que não pode
É o marido ter um objetivo dentro de casa e a mulher ter outro objetivo. Nós vivemos num mundo que o marido tem uma conta corrente, a mulher tem outra. O marido tem uma maneira de fazer as coisas, a mulher outra. Aí não dá certo. Os dois precisam estar dentro de uma mesma missão. Os dois precisam estar focados no mesmo objetivo. A mulher precisa andar com o marido e o marido precisa aprender a entender o grande valor dessa mulher que o Senhor lhe concedeu. Quando o lar entende isso, essa esposa se torna adjutora, ajudadora, e ela vai contribuir decisivamente para o sucesso espiritual, material do marido. A não ser que ela tenha a cabeça fora da sintonia, mas se ela estiver focada no Senhor, ela dará uma contribuição decisiva, e os dois juntos vão conseguir fazer muita coisa, né? Muita coisa. Lá em casa, Jussiane e eu, nós vamos comprar algumas coisas. Normalmente assim, eu dou a última palavra, é normal. Nós vamos comprar ali uma cama, ela escolhe só o tamanho, né, da cama, a altura, ela escolhe o tipo de colchão, ela escolhe as cores, depois eu falo, sim. A mulher, ela tem uma noção melhor do que a gente. Tem ou não tem? Então o marido vai pensar, mano, manda nada, faz juntos. A vida toda, Jussiane e eu fomos assim. A gente tem uma interação forte. Interação forte. O marido pensar, manda no quê? Quem manda em nós é Deus. Agora os dois juntos, um entendendo o propósito de Deus na vida do outro e andando na missão do outro, os dois vão caminhar juntos. Os dois têm que trocar ideias. Tem hora que o homem tem um bom argumento, mas tem hora que ele precisa ouvir a mulher, né? Parece que o homem mais ouve do que fala, ou pelo menos deveria, porque as mulheres, como eu disse no início da palavra, têm uma percepção que nós homens não conseguimos ter. Então, valorize a tua esposa como um ser igual a você. Ande junto, né? Se a mulher for mandona demais, também não vai dar certo. Nem o marido mandona. Então, tem uma missão de vida. O lar tem uma missão. O que fazer? A mulher anda junto. Junto. Tirou, em casamento a gente tirou da costela, não foi dos pés para ser pisada, não foi da cabeça para comandar. Foi para estar juntos. A pessoa está junto. Voltando para a palavra de Jesus. Uma só carne. Vocês são um. Vocês, casal, são um. Se tiver uma coisa boa no lar, os dois vão se alegrar. Se tiver uma coisa ruim, os dois vão chorar. Vocês são um, casal. Vocês são um. Então não tem aquele um maior, não tem aquele um menor. Os dois, um vezes um, vocês se tornam fortes. Quando os dois têm uma aliança, essa aliança que você usa é símbolo de uma aliança maior que já aconteceu no coração. Quando o casamento é norteado por uma verdadeira aliança de alma da mulher para com o marido, e os dois se tornam um de verdade, aquele lar tem tudo para dar certo. Agora, quando cada um anda para um lado e outro para o outro, aí não vai dar certo. Pense nisso. Pense que vocês têm uma missão a seguir, a cumprir. E pense que cada um vai dar uma contribuição forte. Vamos aplaudir Jesus? Minha família no altar do Senhor. Diga assim, com o marido amoroso. Versículo 25 diz, marido, amai vossa mulher. É um amor fácil que está pedindo para o marido aqui, não é nada difícil não. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você já pensou aqui? O marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Saiu do céu para viver nesse mundo tenebroso. Viveu aqui até 30 anos, depois começou um ministério de pouco mais de 3 anos. Por fim, ele se entregou pela noiva que é a igreja. Ele concedeu, ele entregou a sua própria vida.
Isto é amor de verdade. Interessante que você não encontra na Bíblia alguém mandando a mulher amar o marido, manda o marido amar. É interessante isso aqui, sabe? Manda o marido amar, o marido ser dedicado à mulher, ser cuidadoso, ser protetor. Alguém um dia perguntou, por que, pastor, Deus não, as pessoas não vê claramente Deus cobrando isso? Por que Deus não se preocupou tanto da mulher amar? A mulher era mais sensível. Se a mulher receber um verdadeiro amor, ela vai produzir quase que naturalmente amor. A mulher, ela é muito receptiva. Se você manifestar ira, a mulher vai ser irada. Se você manifestar ódio, a mulher tem a tendência de odiar. Se você não for carinhoso, a mulher acaba não sendo carinhosa. Se você não deixar a tua vida voltada para ela, como prioridade, a mulher também acaba perdendo a prioridade em tua vida. Então, aquilo que damos, recebemos. Então, por isso que Deus, Ele preocupou com o homem tem uma tendência de ser um pouquinho mais duro, será que não? Então, falou, marido, amai vossas esposas. Como Cristo amou a igreja, amar a esposa, ter um carinho diferenciado. Interessante, quando manda amar, passa para nós o sentido que não é algo que acontece por acaso. Tem gente que fala, olha, sem querer eu passei a gostar. Não, impossível isso. Você pode até ter uma paixão, pode ter uma coisa assim muito sentimental, mas aquilo não é o verdadeiro amor. Pode até se tornar um forte amor. Pode sim, com certeza pode, com o passar do tempo. Mas o amor é algo que vai sendo construído e depende da pessoa que quiser amar. É isso, porque está mandando. Se mandou, é porque a pessoa tem que querer. Se você falar, eu quero amar essa pessoa, você vai procurar nessa pessoa virtudes. O ser humano tem uma mania de procurar defeitos nas pessoas com quem convive. Procurar defeitos. E fica criticando o modo da pessoa falar, o modo da pessoa proceder, as atitudes dentro e fora de casa. Se você procurar defeitos na pessoa que está vivendo com você uma só carne, você vai encontrar, é lógico que vai. Vocês convivem aí a maior parte do tempo juntos, convivem o tempo todo juntos, e está ali, então vai descobrir no outro defeitos, não tem como não descobrir, porque o ser humano, desde o pecado de Adão, de Eva, se tornou um ser imperfeito, mesmo depois da conversão. Essa perfeição não virá sobre ela. A perfeição absoluta só é de Deus. Nós temos que a Bíblia fala da perfeição relativa, mas a gente consegue melhorar o nosso procedimento pela bênção do Senhor sobre nós. Nós conseguimos melhorar de verdade, mas ainda vamos continuar demonstrando alguns defeitos do passado. Então, se a pessoa focar naquilo, a pessoa não vai conseguir. Então, se a pessoa quer amar, e Deus manda amar, é um mandamento, não é apenas um sentimento, é um mandamento. O que o marido tem que fazer e a mulher vai devolver? Tem que focar nas virtudes. Se você quer amar, você vai olhar na maneira boa daquela pessoa proceder, nas atitudes boas, né, na parte boa da vida. Tem gente que só foca a parte ruim da vida. Se você olhar pelas coisas boas, e todo mundo tem coisas boas. Todo mundo. Se você encontrar um bandido e for conviver, você vai descobrir algumas coisas boas. É impressionante. Vai ter. De repente ele faz o bem para o próximo, ele dá uma ajuda para o necessitado. Tem tudo isso. Então todos nós temos coisas boas. Então quando manda amar, a gente tem que amar a pessoa, primeiro, do jeito que ela é, valorizando e muito as virtudes que aquela pessoa tem. Então, foque naquilo que é bom. Se você, homem, fizer isso, você vai amar. Você vai começar a descobrir coisas lindas naquela pessoa. Você vai amar.
Você vai amar o tempo todo. E esse amor vai aumentar. Se você souber cultivar um bom relacionamento, com o passar dos anos, esse amor vai aumentando. Não tem como não aumentar. Porque você quer amar, e você tem motivos para isso, e você vai encontrando novos motivos na vida daquela pessoa, e você vai amando. E à medida que você vai amando aquela pessoa, você vai recebendo amor. O que a gente planta vai colher ali, isso é fato. Então você vai colher aquilo que você está dando. Você chega em casa, você é grosso, não tem jeito, você vai receber patada também. Você fala uma palavra dura, você vai receber outra dura. Mas se você chega em casa com carinho, de vez em quando leva uma flor, tem mulher que não gosta, mas a maioria gosta de receber uma flor assim. Eu casei com a Luciana gosta muito de flor, eu dei flores para ela todo aniversário. Eu dei flores para ela todo aniversário de casamento, sempre. E na última vez que ela fez aniversário, a gente estava na chácara. E o aniversário dela foi na quinta-feira. E a gente ia passar uns dias ali na chácara. E eu pensei, como é que eu vou fazer para entregar a flor para ela na chácara? Vai estragar. Foi ali uma ginástica, aí a Márcia me ajudou. Nós planejamos um jeito. Fizemos um plano. A Márcia ia chegar depois, junto com o Adriano. Aí nós combinamos assim, ela levar a flor, ver que ela gosta, levar também um café, aquele café da manhã que ela gosta. E chegando lá, falei, Márcia, você chega e vai lá naquela cozinha da igreja e esconde, congela. Congelamos a flor, congelamos tudo. E quando chegou no dia, e um bolo também, quando chegou assim na véspera, quando passou da meia-noite, nós cantamos parabéns. Eu tinha um bolinho para ela. E no outro dia, eu cheguei para ela, longe, com a flor que ela sempre gosta, que ela fosse dessa vez, não vai dar para chegar no dia. E com o café da manhã. E ela tomou o café e não deixei ninguém tomar, só eu e ela. Por quê? Porque você tem que dar aquilo que você tem para dar. O que você tem para dar? Aí quando você ama, você recebe o quê? Amor. Então, o homem, ele, repito, tem a tendência de ser mais duro, mais inflexível. Se ele se deixa quebrantar, ele vai ter uma vida gostosa dentro de casa. Aplauda Jesus por isso. Minha família no altar do Senhor. Diga assim, com filhos obedientes. Olha aqui uma mensagem para quem é filho aqui. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Senhor, é lógico, se o pai não é cristão e quer que você faça uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, você não precisa, por isso que é no Senhor. Mas, via de regra, você tem que ter uma obediência, pois isso é justo. Você é filho, filha. Olha outra coisa aqui. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Interessante isso aqui. Você quer ter vida longa? Tem que honrar. Você quer ir bem na vida? Tem que honrar pai e mãe. Ah, pastor, mas meu pai e minha mãe são complicados. Sim, você tem que honrá-los. Meu pai e minha mãe têm defeito. Eu falo, você também tem, você precisa honrar. Agora, o que é honrar pai e mãe? De uma maneira bem simples, por causa do nosso tempo, não dá para chegar a todos os detalhes, mas honrar pai e mãe é falar bem do pai e da mãe. Tem gente que fala mal do pai e da mãe. Um dia alguém me procurou e estava tão bravo que ele começou a falar mal da mãe dele. Eu falei, meu Deus, esse camarada aí não vai ter jeito. Ele não gosta nem da mãe. Né? Então, se você começa a arrumar defeitos e falar mal do pai e da mãe, você não está sendo obediente, você não está sendo sujeito, você não está sendo respeitoso e você não será abençoado. O filho e a filha não têm o direito de falar para os outros mal do pai e da mãe. Não tem, não tem.
Pode até um dia conversar com o pai e a mãe e discordar. Olha, eu acho que esse procedimento não é o correto, a Bíblia diz isso. Pode, até pode. Ter uma conversa saudável. Mas jamais os irmãos podem se reunir para falar mal do pai e da mãe. Porque se falar, a tua vida vai diminuindo. Toma cuidado ali, ó. Vida longa é para quem fala bem. Se você falou hoje, você já perdeu alguns dias, você tem que recuperar agora. Falou mal. Falar mal é um tipo de maldição. Quando você fala mal, você está trazendo um mal, você está trazendo palavras muito negativas sobre o pai e a mãe. Então, para o mundo ter uma ordem natural, correta, é preciso que o filho e uma filha aprenda a honrar. Então, honrar é falar bem. Honrar é ir lá comprar uma pizza e levar para a mãe e o pai. Trouxe aqui a pizza. Isso é honrar. Dar presente no dia do aniversário, dia de Natal e outros dias. Chamar para sair para algum lugar e honrar. Apresentar para alguém e falar: esse aqui é meu pai. Essa aqui é minha mãe. Isso é honrar. Valorizar. Valorizar. Esse é um princípio fundamental. Essa obediência aqui não é uma obediência cega, não é uma obediência burra, não é uma obediência sem uma qualidade naquilo que nós estamos pensando. É uma obediência inteligente, porque a pessoa vai ter vida longa e vai bem, para que te vá bem. A pessoa vai acabar indo bem na vida. Uma pessoa que honra pai e mãe se dá bem. Se você ajudar teu pai e tua mãe comprando alguma coisa para ele, você que já tem a vida própria, você vai ganhar muito mais da parte de Deus. Aquilo que nós damos ao pai e à mãe, nós recebemos de uma maneira abundante. Deus nos honra. Então, cabe aos filhos obedecer. Quando teu pai e tua mãe tiver uma palavra divergente, você pode educadamente até conversar, mas você não tem o direito de discutir, de falar mal. Tem filho que xinga a mãe, xinga o pai. Como é que faz? Como é que vai ser a vida? Como é que Deus vai abençoar? Como Deus vai conceder vida longa? Deus fala: deixa embora esse freguês aí, não dá não. Então, esse é o princípio para os filhos. Os filhos têm que entender claramente o valor do pai e da mãe. A mãe fica 9 meses com uma criança na barriga. Depois tem ali a gestação. E a mãe vai cuidar, vai dar banho, vai limpar, vai fazer. O pai traz as coisas, eles vão cuidando. Aí lá na frente o filho olha para a mãe e para o pai como se fosse pessoa sem valor. Tem valor e muito. Honra teu pai, honra tua mãe, fazendo algo de bom. Falando bem, Deus vai te abençoar. Aplauda o Senhor. Para encerrarmos essa palavra e essa série de mensagens, minha família no altar do Senhor, diga assim: com pais ponderados. Olha o versículo 4, capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Cabe ao pai disciplinar, cabe ao pai e à mãe admoestar, cabe aos dois tentar direcionar para o bem a vida do filho e da filha. Cabe, sim, cabe. Mas isso tem que ser feito com muito equilíbrio, com muita prudência, com muita sabedoria. Pais e mães ponderados são pessoas que pensam aquilo que vão falar. Aqui está dizendo: não provoqueis vossos filhos à ira. Tem pai e mãe que provocam o filho, é tão duro, tem palavra dura o tempo todo, não valoriza também o filho. O filho tinha uma nota na escola, a pessoa nunca valoriza. Tem pessoa que só critica. Se você fizer isso, não está ajudando o teu filho. O filho conseguiu tirar uma nota que você esperava mais, valoriza, ora por aquele filho, ele vai melhorar. Mas se você tiver só crítica, só palavra dura, tem pessoa que só critica o filho dentro de casa. Tem pessoa que esquece muitas vezes que os filhos são crianças, e como crianças terão atitudes de crianças.
E a pessoa não compreende aquela situação, e é muito dura para com o filho, para com a filha, e tem ali reações duras. Não, você tem que ser moderado, ponderado, até para corrigir. Por isso que as leis hoje não admite um pai usar meios de corrigir uma agressão, porque quantas agressões já houveram? Então tem que ter equilíbrio. E outra coisa, não fala coisas que vai provocar a ira. Não vai ali o tempo todo. Não toca no ponto frágil do teu filho, da tua filha o tempo todo. Procura corrigir com mansidão, com sabedoria, e aí aquele filho vai ser melhor. Eu nunca vi um filho apanhar muito e melhorar. Vocês sabem de história de algum filho que apanhou bastante e melhorou? Não melhora não. Aquele pai e mãe que grita com os filhos também não vai melhorar. Os filhos vão aprender que deve gritar também. Então, não provoqueis vossos filhos a ira. Aqui está um princípio forte, um princípio significativo e algo que vai abençoar a relação pai e filhos. Se o filho tem que honrar o pai e a mãe tem que ter sabedoria para criar esses filhos. Não é espancando, não é gritando. Tem pai e mãe que xinga. Se você chamar teu filho de burro, você está amaldiçoando. Se você fala, você não vai dar nada na vida, você está azarando a vida do filho e da filha, porque há poder nas tuas palavras. O pai e a mãe têm. Então não fala coisas que não trarão benefícios para os teus filhos, e não provoca ira. Se você acha que uma coisa vai ferir a emoção do teu filho, não faça nada. Não faça nada. Trata com carinho, abrace, beije o teu filho, a tua filha, e você terá bons filhos contigo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o nosso Deus, amém? Pastor Reginaldo está vindo à frente. Eu estou concluindo dizendo, seja uma esposa adjutora, companheira, seja um marido amoroso, seja filhos obedientes, seja pais ponderados, tenha uma família no altar do Senhor.